E desde já eu quero agradecer aqui a oportunidade de estarmos juntos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor ministrou meu coração algo forte, bem lindo para nós. E de primeiro eu quero fazer leitura no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que vai nos dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Aleluia, louvado seja Deus. E, na verdade, eu não tinha pretensão de trazer essa palavra hoje, mas como eu sempre tenho ressaltado e dito que a gente não faz aquilo que nós queremos, fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. E eu louvo a Deus porque algumas coisas Deus traz ao nosso coração, Deus ministra ao nosso coração, e quando Deus ministra para outros, para que nós possamos ser vaso, Ele primeiramente fala conosco, não é verdade? E muito eu me alegrei quando o Senhor trazia essa mensagem ao meu coração, mas nem tanto sobre ela iremos falar, mas para que eu possa dar início, para que a gente possa entender, o Senhor me levou a este verso, onde Timóteo, falando à igreja, onde este homem, dando alguns conselhos, louvado seja o nome do Senhor, para a igreja, traz para nós hoje essa noite, né, dizendo que se alguém tem cuidado, não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, Deus traz para nós essa noite o cuidado que nós temos que ter com os nossos, o cuidado a qual nós temos que ter com aquele que vive ao nosso redor, que convive conosco, que está sempre junto conosco. E a palavra ela é muito clara, porque ela diz que se nós não tivermos esse cuidado, aleluia, nós estamos negando a nossa fé, nós somos pior do que o infiel. Que coisa forte, né, irmão Damião? O Senhor trazendo para nós essa noite que nós devemos ter cuidado com aquele que está conosco, aquele que está diante de nós, aquele que está abaixo dos nossos cuidados. Nós temos que ter aquele cuidado específico com os da família, os da fé, os de casa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lendo alguns versos que o Senhor trazia ao meu coração, assim: não se fazem mais sacrifícios pela salvação dos seus. E eu disse, Jesus, que palavra forte. O Senhor mostrava para mim que hoje não se fazem mais sacrifícios para que outros possam se render ao Senhor, para que outros possam conhecer a Cristo, para que outros possam vir até a presença do Senhor e se render, aleluia, perante ao Senhor e se converter. Não quero dizer que somos nós que convertemos os nossos, mas através do nosso cuidado, através do nosso amor, através da nossa reverência ao Senhor, através da forma de como nós nos comportamos diante de Deus, mostrando o evangelho simples e puro, através das nossas ações, os outros têm que se contagiar com aquilo que a gente está vivendo, com aquele que a gente está pregando, com aquele que a gente está mostrando que é o único e suficiente Salvador da nossa vida, para outros que convivem conosco. E o Senhor trazendo isso ao meu coração, mostrando que nós estamos vivendo um tempo tão escasso, um tempo tão de negligência, um tempo tão de que nós não damos atenção à verdadeira fé, nós não estamos tão focados de propagar o evangelho. Nós propagamos o evangelho quando nós vamos ministrar em algumas outras igrejas, nós queremos que o outro se converta quando nós estamos naquele momento todo mundo junto, mas nós muitas vezes negligenciamos aquele que nós convivemos dia a dia, todo momento, a todo instante.
E eu fiquei surpreendida com o Senhor quando o Senhor trazia essa passagem ao meu coração, dizendo para mim que é preciso, ainda nos tempos de hoje, fazer esse sacrifício para que outros venham até a presença dele, para que outros possam se render até a ele. E muitas vezes esquecermos de nós, muitas vezes esquecermos do nosso eu, muitas vezes nos humilharmos, muitas vezes esquecermos quem somos para que outros possam se achegar até o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E o Senhor trazia, assim, textos lindos para mim. E o Senhor me trazia também o Salmo 128, onde fala-se muito que, como é feliz quem teme ao Senhor, que anda em seus caminhos, aleluia. Aquele que teme ao Senhor, aquele que anda no caminho do Senhor, ele tem o prazer de mostrar esse caminho a outros, ele tem o prazer, o anseio de mostrar esse caminho a qual ele já está introduzindo, a qual ele já está andando, para que outros possam andar no mesmo caminho e se render ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no verso 2, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero, aleluia. Quando nós estamos aprofundados, quando nós estamos enxertados, quando nós estamos ligados na videira, trabalhando para o Senhor, dedicado na obra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, dando fruto neste trabalho do Senhor, aleluia. Nós seremos prósperos, nós seremos felizes, e essa prosperidade que o Senhor fala para nós hoje, essa noite. O Senhor não quer falar de prosperidade de bens, mas de prosperar, de frutificar no seu reino, no seu evangelho, na propagação da sua palavra, para que outros possam olhar e observar o quanto Deus tem sido e feito sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 3 do Salmo 128, vai nos dizer, a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aleluia. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nesta noite. Então, o homem que teme ao Senhor, ele tem o cuidado com os seus, ele tem o cuidado com a sua casa, ele tem o cuidado com a sua fé, para que ele não seja denominado como um homem infiel, um homem negligente, um homem que não tem amor à sua casa, um homem que não tem amor à sua família, um homem que não tem amor aos seus. Porque um homem que teme ao Senhor, esse sim anda nos seus caminhos, esse sim dá fruto através do seu trabalho, esse sim terá uma mulher digna, aleluia, abençoada. Esse sim será aquele que será abençoado pelo Senhor. Aleluia. No 5 diz assim, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja prosperidade em Jerusalém todos os dias da sua vida. Ei, queridos, quando a gente começa a propagar este evangelho, não porque nós fazemos isso por obrigação, mas para que outros possam entender quem é esse Deus, quem é esse Cristo, quem é esse Salvador na minha e na sua vida, quando a gente começa a ministrar para outros, para que outros possam ver e enxergar quem é esse Cristo, nós teremos prosperidade, aleluia, desde de Sião até a Jerusalém. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. E nós veremos, aleluia, os filhos dos nossos filhos tendo paz em Israel. Eita, que coisa linda. Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a observar, aleluia, que todo aquele sacrifício de cruz, que todo aquele sacrifício de se fazer maldito naquela cruz do Calvário, naquela cruz de madeiro, para que eu e você pudéssemos hoje estar falando, pregando, ministrando a salvação entre os nossos, para os nossos, aleluia, é de grande valia. A gente começa a observar toda essa reconciliação que Deus permitiu que o seu filho viesse para reconciliar aquele povo que ele já tinha determinado para ser dele, assim como eu e você. Ser do Senhor, reconciliado através de Jesus Cristo, para que através da minha e da sua vida, outros
possam enxergar quem é o Senhor e possam se render a este Deus, porque tão somente nós propagamos o Evangelho, porque nós tão somente queremos que os nossos não fiquem de fora, queremos que os nossos se encaminhem no mesmo caminho, queremos que os nossos estejam enxertados, queremos que os nossos não se percam, queremos que os nossos estejam com o Senhor. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor falando ao meu coração, o Senhor ministrando ao meu coração, o Senhor me fazia observar na passagem aqui de Marcos capítulo 10, no verso 46, que vai nos dizer assim, aleluia. Então chegou a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Esse foi um dos outros pontos a qual o Senhor trazia ao meu coração. Porque hoje não se tem mais tanto apego, porque hoje não se faz tanto para que isso possa ser concreto sobre as nossas vidas. Não se fazem mais sacrifícios pela salvação. E um dos sacrifícios que nós devemos fazer, louvado seja Deus, o primeiro ponto a qual eu li foi ter o cuidado com os nossos. O segundo ponto foi de clamar ao Senhor. Aleluia. Clame ao Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia dos nossos. Filho de Davi, tem misericórdia dos meus. E assim o Senhor trazia ao meu coração. É necessário clamar. Não se querem mais clamar. Não se querem mais pedir, não se querem mais entrar na presença, não se querem mais usar a sua voz, não se querem mais fazer algo que chame a atenção do mestre. Aleluia. E aqui a gente pode observar nessa história que este homem se pôs a gritar, se pôs a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. O Senhor mostrando para mim alguns versos. O Senhor também trazia o Salmo 5. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Salmo 5, verso 3. Louvado seja o nome do Senhor. Que vai nos dizer assim: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e guardo com esperança. Ei, queridos, que coisa linda! O Senhor traz para nós essa noite o cuidado. O Senhor traz para nós essa noite o clamor. E o Senhor traz para nós se revelando através da sua santa e inerrante palavra. É preciso orar. É preciso chamar o mestre. É preciso clamar. É preciso que logo de manhã, aleluia, ele pode sim ouvir o meu, teu clamor. Ele pode sim ouvir a minha, a tua petição. Ele pode sim ouvir quando nós nos apresentamos na sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E o aguardarmos com esperança. Aleluia. E esta palavra, este salmo, este trechinho desse salmo, verso 3, me alegrou muito o coração. Porque quantas vezes, irmão Damião, quantas vezes, irmãos que estão me ouvindo ou que vão ouvir depois, nós deixamos para buscar depois, nós deixamos para clamar depois, nós deixamos para orar depois, nós deixamos para fazer devocional depois de que tudo depois. Aí a gente lembra-se de que existe um, aleluia,
que pode, aleluia, fazer qualquer coisa por mim e por você. Mas é necessário se colocar na posição, é necessário se tomar uma atitude, é necessário ir à presença do Mestre, é necessário ter cuidado com aqueles que o Senhor entregou nas nossas mãos, é necessário estar em posição de orar, de clamar, de pedir, de agradecer e de render graça àquele que é digno de honra, glória e louvor e faz tudo por mim e por você. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. No Salmo também. Louvado seja Deus. Oh, glória, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. No Salmo 66, no verso 20, vai nos dizer assim: louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem se afastou de mim com seu amor. Ai, Jesus, que coisa linda. Vou repetir para que vocês possam entender o que é que o Senhor está falando conosco essa noite. Louvado seja Deus, que não rejeitou, vou dizer com as minhas palavras, a minha e a tua oração. Aleluia. Nem se afastou de mim e nem se afastou de você, porque Ele nos ama. Oh, glória, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor trazendo para nós esta palavra, o Senhor traz para mim e para você que é tempo de continuar sim, oferecendo sacrifício de louvor, oferecendo sacrifício de oração, acordando de manhã cedo e fazendo devocional, clamando pelo filho de Davi, orando aquele que pode fazer todas as coisas na minha e na tua vida, fazendo o impossível não, porque nós fazemos o possível, e o impossível quem faz é o Senhor, como diz Lucas 1. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor trazia, irmão Damião, todos esses versos e esse contexto e essa história, o Senhor sempre trabalha comigo de forma assim muito linda, porque a gente fica querendo absorver algumas coisas e parece que falta assim um pontinho para que a gente possa entender melhor as coisas. E para completar, o Senhor trazia para mim alguém, louvado seja o nome do Senhor, um personagem que se encontra em Josué, capítulo 2. Louvado seja Deus. E eu quero ler aqui alguns trechinhos para que a gente possa entender um pouco dessa história que o Senhor traz para nós essa noite. E diz assim: então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Setim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. E eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram na tua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eles tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde eles foram. Corra atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado de lã. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Até aqui por enquanto. Irmã Damião, o senhor pode entender o contexto dessa história? O Senhor traz para nós, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, alguém que não fazia parte do povo de Deus. Alguém que desconhecia profundamente quem era este Deus. Mas alguém que foi escolhido pelo Senhor, porque o Senhor, ele conhece o coração.
ele esquadrinha o nosso coração, ele observa o oculto, profundo e escondido de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vai nos mostrar uma personagem que não tinha nenhuma ligação, aleluia, com o povo de Deus. Era a prostituta Raabe. Mas como nós sabemos que Deus ele tem propósito de fazer todas as coisas, ele pega alguém, aleluia, que é improvável para tornar-se provável e ainda nos dá uma lição de vida. Pega Raabe, aleluia, que era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó, vivia em cima do muro, aleluia. Mas Raabe, ela foi uma mulher muito sábia, mesmo sem sabedoria. É contraditório até dizer uma coisa dessa. Mas Raabe foi uma mulher que ela se dedicou a se salvar, aleluia, e a salvar os delas. Louvado seja o nome do Senhor. Raabe, ela escondeu aqueles homens, mas em troca de esconder aqueles homens, ela faz com que eles prometam a ela. Quando a gente vai discorrer nos outros versos do capítulo 2 de Josué, vocês vão entender a história. Raabe diz assim: fiz tudo por vocês, escondi vocês para que vocês não fossem sido pegos. Mas em troca disso, salva a mim, salva o meu pai, a minha mãe, meus irmãos, a minha casa, a minha família. E ali os espias, observando aquela história, quando voltaram, contaram a Josué. Aleluia. E Josué, observando todo esse contexto, aleluia, assim fez. E ali os espias disse: coloca um fio de escarlate na tua porta, pega tua família, coloca dentro de casa, porque quando nós viermos exterminar todos da cidade, quando nós viermos tomar a cidade, tu e a tua casa vai ser salvo. Oh, aleluia! Isso eu comecei a me maravilhar, Damião, sabe por quê? Porque o tema que o Senhor me deu foi: não se fazem mais sacrifício pela salvação, mas Raabe sacrificou o perigo da morte, Raabe sacrificou a sua vida, Raabe sacrificou todo o seu contexto de história. Ela disse assim: vou proteger vocês, mas em troca eu quero que vocês protejam e deixem os meus vivos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu comecei a me maravilhar, porque Raabe, alguém que muitos não davam nada por ela, mas foi alguém, louvado seja o nome do Senhor, que teve o primeiro pensamento dos seus, que teve o primeiro pensamento da sua casa, que teve o primeiro pensamento sobre a sua família. Raabe não cogitou de dizer assim: salva só eu, salva só a minha casa. Não, não tem ninguém para que me preocupe, não, não. Raabe disse: meu pai, a minha mãe, louvado seja o nome do Senhor, no verso 12 do capítulo 12 vai dizer assim: jurem-me, aleluia, pelo Senhor, que é assim que eu, como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Aleluia, Jesus. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhe me pertence, e me livrem da morte. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É preciso que eu e você, é necessário que eu e você façamos sacrifício para que os nossos possam ser poupados, para que os nossos possam ser salvos, para que os nossos possam conhecer quem é o Cristo a qual servimos. Talvez não tão só de palavras, mas de atitude. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui a família de Raabe não sabia do que estava acontecendo. A família de Raabe não tinha noção do contexto da história. Mas Raabe não foi perguntar se mãe queria, se pai queria, se irmão queria, não. Raabe só pediu que poupassem a vida dos seus. E ali os espias disseram que sim. A única coisa que eles queriam era a prova, era o objeto, era o fio de escarlate, era o fio vermelho na porta. Oh, glória! E isso aí a gente já tem. O sangue de Cristo, o sangue que Jesus derramou naquela cruz por mim e por você. Foi o sacrifício de cruz que salvou eu. Foi o sacrifício de cruz que lhe salvou. Foi o sacrifício de cruz que está prontamente para salvar a minha e a tua casa.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí a gente vai entender o porquê que Raabe entrou na genealogia de Jesus. Aí a gente vai compreender que lá em Hebreus diz que não é só por fé, mas também não é só por obras. Os dois têm que andar juntos. Oh, aleluia. E aí a gente vai entender, perdão, é em Tiago, capítulo 2, 25, que a fé sem obra não serve, não se aproveita para nada. A fé sem obra é morta. Raabe teve fé, mesmo sem todo conhecimento de quem é esse Cristo. Raabe, ela teve fé o suficiente para pedir os espias que protegessem ela e a sua casa. Raabe entrou com obras. Ela escondeu aqueles homens, ela fez com que aqueles homens fossem escondidos para que aqueles outros não pudessem pegá-los. E ali foi uma estratégia linda que Raabe teve de esconder aqueles homens naquele terraço. E quantos de nós, irmão Damião, estamos sem estratégia? Pegamos as nossas armas e não queremos usar. Aleluia. Pegamos as estratégias que Deus quer e não se manuseamos delas. Por quê? Porque achamos que nós não conseguimos, achamos que nós não podemos, realmente nós não podemos nada. Mas aquele que nos chamou, aquele que nos criou, aquele que soprou fôlego de vida sobre as nossas vidas, é o suficiente na minha e na sua vida para que nós possamos continuar nesta carreira, para que nós possamos continuar nesta caminhada. E através de nós, os nossos conhecer quem é esse Cristo, quem é esse Salvador suficiente das nossas almas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Reconhecer quem é Deus é necessário para se propagar o Evangelho. E o Evangelho começa a se propagar primeiramente onde? Nos dá fé, nos dá casa, nos que convive conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui, quando a gente vai continuar e terminando, a gente vai entender que no capítulo 6 de Josué, verso 7, Raabe foi salva e todos da sua casa juntamente com ela. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E aqui, quando a gente se pergunta, pode dizer assim, mas e aí, como foi que conseguiram? Conseguiram exterminar a terra? Conseguiram salvar a terra? Conseguiram fazer isso? Sim, conseguiram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque se a gente for olhar, for observar, quando a gente chega no capítulo 6 de Josué, no verso 22 e 23, vai dizer que ali, por 6 dias, deram volta em Jericó, em silêncio, mas na 7ª volta, tocaram as trombetas e gritaram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Houve salvação na casa de Raabe, houve salvação, aleluia, na família de Raabe. Raabe também se salvou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o que me deixa maravilhosa nessa história todinha é que Raabe vai dizer àqueles homens que ouviu falar do Deus deles e ficou com medo, ficou apavorada. Aleluia, porque Raabe convivia num contexto de idolatria totalmente diferente, mas através do que ela ouvia falar de Deus, através do que ela ouviu se falar com a retirada do povo do Egito, Raabe começou a ter entendimento de quem era este Deus e começou a entender que este Deus era capaz de fazer qualquer coisa para salvar aquele que estava perdido. Aleluia. E aqui a gente pode observar o quanto Deus é cuidadoso com aquele que ele vê, que teme a ele, que busca a ele, que clama a ele, que ora a ele, que pede a ele. Ele salva, ele liberta, ele reconcilia, ele traz para o seu aprisco, ele salva e faz muito mais além do que nós temos pedido ou temos pensado. Este é o Deus a qual nós servimos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. No livro de Atos vai dizer assim, no capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E em Josué 24:15 diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E esta palavra o Senhor ministrar ao meu coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus.